Pessoal, outra pauta importante aqui, a gente tem acompanhado aquele caso escabroso de Minas Gerais e o desembargador voltou atrás na decisão. Foram presos agora há pouco o homem de 35 anos e a mãe da menina vítima de estupro em Minas Gerais. O homem de 35 anos, portanto, que foi preso pelo estupro de vulnerável da garota e a mudança de decisão é do desembargador que a gente viu agora há pouco, Magid Lawar, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas. Ele recuou, decidiu manter a decisão da primeira instância que condenou a dupla. Segundo a Polícia Civil de Minas, a prisão da mulher foi realizada pela Polícia Militar. A polícia confirmou para o UOL que a corporação está nas ruas para auxiliar no cumprimento de mandados. Para falar um pouco mais sobre esse recuo, o desembargador, em decisão monocrática, acolheu os embargos do Ministério Público de Minas Gerais, recuou da decisão, manteve condenação envolvendo estupro de vulnerável. Com a decisão, foi expedido mandado de prisão já cumprido. O Ministério Público recebeu a notícia com profundo alívio e satisfação e a notícia da reforma da decisão, segundo a promotora. O réu estava solto desde a decisão desse desembargador que está aparecendo aí. Antes, o Magid Lawar havia usado justificativa que o vínculo seria consensual. O Ministério Público recorria da decisão. Vamos chamar para cá a Juliana Bertoldi, ela está conectada conosco, advogada, mestre em Direito na área de Direitos Humanos, Justiça e Democracia. Doutora, boa tarde, bem-vinda aqui ao UOL News. Te pergunto se é comum que isso aconteça, Claro, a gente está aqui comemorando porque todos achamos que foi um escárnio que o desembargador fez. Mas voltar atrás, não sei se houve algum fato novo, acredito que não, a não ser o clamor público, Isso não chama a atenção da senhora, não? Boa tarde. Bom, antes de tudo, boa tarde a todas e a todos. Chama atenção, sim, de fato, não é incomum, é claro, que a gente tenha em decisões esse efeito que a gente chama de efeito iterativo, que é quando o desembargador ou o juiz acaba voltando atrás, reformando a própria decisão, entendendo que cometeu algum equívoco, eventualmente, um equívoco material, ou um equívoco substancial, efetivamente, ali dentro da decisão e acaba modificando o conteúdo da decisão. O que não é muito comum é que esse efeito, essa reforma, esses efeitos infringentes, modificativos, ocorram dentro de um embargo de declaração. O embargo de declaração ele é feito para sanar questões muito pontuais. Então, um erro material, às vezes, somou a pena errado, ou um erro material do nome que ficou escrito de uma forma que não deveria estar escrita, uma omissão dentro da decisão, algo que não ficou muito claro, dentro do conteúdo daquela decisão. Então, a gente tem uma mudança tão substanciosa em resultado de embargos de declaração, é algo que sim me chama muita atenção e que me faz crer. A gente não tem como ter certeza porque os autos são sigilosos, então a gente não tem acesso ao conteúdo integral do processo, mas me faz crer que o clamor popular teve sim um impacto significativo para a gente ter o resultado que tivemos. Certo. Vamos lá então. Carla. Doutora, em relação, a gente viu também acusações de que o desembargador teria usado ali inteligência artificial e ele também tinha alguns casos, relacionados de assédio. Essa pressão pública e também esse comportamento pregresso do desembargador, como é que a senhora vê agora com essa revisão da decisão, o que pode ser, nesse caso tão gritante, os próximos passos na responsabilização desse magistrado? Eu brinquei, Carla, recentemente com o Josias, que vocês vão ter que assinar minha carteira daqui a pouco como comentarista aqui, porque vocês me colocam em tanta saia justa que logo eu não vou mais conseguir advogar. Mas assim, de fato, essa situação é uma situação que, é claro, gera um desconforto muito significativo em todos como sociedade, Então nós temos ali uma decisão que é uma decisão que foge em absoluto do que é o meu entendimento da legislação, então a gente precisa desenhar essa linha em algum ponto, A gente não tem como flexibilizar indefinidamente o que é um estupro de vulnerável. Uma menina de 12 anos, me parece, está muito dentro do espaço do que é essa linha de necessidade de proteção e de absoluta impossibilidade de flexibilização. Ela precisa efetivamente ser protegida, Então a gente tem aí uma decisão que é uma decisão absolutamente indigesta e, na minha leitura, absolutamente incorreta do ponto de vista jurídico. Aí se soma a isso uma outra camada ainda, que são algumas acusações
que eu lhe confesso, não conheço na integralidade, de má conduta, né, desse desembargador em outros aspectos. Todos têm direito à presunção de inocência, não estou aqui para fazer comentários sobre a conduta do desembargador, mas que acrescenta, sem sombra de dúvida, mais uma camada indigesta nessa história. Então, o que me dá, assim, uma certa alegria e alívio em enxergar esse caso é ver que o posicionamento, em especial de nós mulheres, e aqui eu quero deixar um comentário e um abraço muito especial para as jornalistas, né, para as mulheres jornalistas que se posicionaram de uma maneira muito poderosa nesse caso, e eu não tenho dúvida que esse posicionamento fez toda a diferença para que esse clamor popular resultasse, né, na decisão que nós temos hoje. Então, sim, são uma série de camadas indigestas que chamam a atenção, mas eu não consigo enxergar, pelo menos no cenário atual, uma hipótese de responsabilização muito significativa desse magistrado com o que nós temos hoje, né? Ele vai justificar ali que ele utilizou o precedente que a gente chama de Romeu e Julieta, né? Que é o precedente dos jovens amantes, e que o entendimento dele se modificou e que isso não passa do entendimento jurídico, de uma interpretação própria. Então, eu não consigo enxergar esse espaço de responsabilização, não obstante seja de fato indigesto. Dani. Doutora, boa tarde, obrigada pela participação aqui. O que a gente está acompanhando, talvez, e o que esse caso abriu, talvez seja uma janela de oportunidade para que a relativização do estupro de vulnerável pare no Brasil, né? O Partido dos Trabalhadores foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo uma posição da Corte que sirva para guiar a jurisprudência no Brasil inteiro a respeito do estupro de vulnerável, baseado na repercussão desse caso, e também o Conselho Nacional de Justiça passou a investigar a conduta desse desembargador que em outros veículos tem sido apontado por parentes, inclusive, como uma figura com um passado, digamos, que teria relações aí com algum tipo de assédio, enfim. Será que, no fim das contas, o caso escabroso dessa menina pode servir para que a gente tire algum tipo de avanço institucional nessa campanha pela relativização do estupro de vulnerável que a gente vem vendo em algumas alas do judiciário? Daniela, eu acredito muito nisso que você está dizendo, né? De que apesar de ter tido um custo muito alto, porque foi um sacrifício muito significativo da infância e não tem como a gente quantificar, né, o valor dado à vida e à saúde mental dessa menina, que certamente foi sacrificada de uma maneira muito importante, mas fez-se desse limão podre uma boa limonada. Nós estamos discutindo esse precedente, nós tivemos muitos juristas, em especial homens, se posicionando em favor do precedente nas redes sociais, então figuras que são figuras que têm centenas de milhares de seguidores, que são formadores de opinião dentro do contexto jurídico, somando-se ao entendimento do desembargador. Isso também gerou um rebuliço muito grande na comunidade jurídica, e daí nós vimos a importância, Daniela, de ter as mulheres também no espaço da advocacia criminal, né? Então, delegadas, promotoras, advogadas, que passaram também a se posicionar e fomentaram esse debate de uma maneira muito importante. Então, esse tema, ele fervilhou de uma maneira muito significativa no espaço jurídico. Isso reflete, é claro, no CNJ, reflete nos tribunais. Então, isso gera uma esperança, que digo assim, de que esse tema seja um tema trabalhado de uma maneira mais aprofundada dentro do espaço jurídico, tanto no debate dogmático, né, no debate técnico mesmo, quanto no debate político-jurídico. Então, essa proposição que chega pelo Partido dos Trabalhadores, os debates legislativos que estão sendo realizados são muito importantes. O que me chama também a atenção, Daniela, é como a gente está disposto a relativizar os crimes sexuais, né, que deveriam proteger aí as meninas, as tipificações, mas o mesmo tribunal, os mesmos tribunais não fazem o mesmo para proteger aqueles que cometem crimes famélicos, para relativizar situações em que as pessoas estão em tentativa de sobrevivência, que estão em vulnerabilidade social. Então é muito doloroso para quem tem um mínimo de consciência social ver como os tribunais estão dispostos a relativizar e a rifar os nossos corpos, mas não relativizar para proteger aqueles réus que estão em vulnerabilidade social. Doutora, para encerrar, queria falar um pouco sobre aquele termo, né, distinguishing, assim que fala, é um termo jurídico, né, um conceito que acabou, digamos assim, viabilizando, né, que acusados de estupro de vulnerável não fossem condenados. Explica pra gente o que é isso na prática, né, e vem do Superior Tribunal de Justiça, certo?
Legal, esse tema é um tema bastante interessante, de direito mais constitucional, mas que é aplicado em outras áreas também. O tal do distinguishing, pelo nome, né, pelo anglicanismo, a gente já vê, vem de países que adotam o common law em detrimento do civil law. E o que isso significa, né, trocando aí os jurídicos por explicações mais objetivas. Existem países que adotam a jurisprudência como lei. Então, os julgados eles vão sendo construídos e vão dizer para nós como o nosso sistema jurídico entende determinada situação. Quando a gente vai fugir desse entendimento, é aberto um distinguishing para dizer o seguinte: olha, a gente vem julgando sempre que o céu é azul, mas esse caso ele é diferente, ele é distinto, ele se distingue dos demais e por isso, nesse caso, a gente vai entender que o céu é amarelo. Então, a gente vai fazer uma diferenciação. O distinguishing, nesse tipo de delito, ele é utilizado para casos que a gente chama de Romeu e Julieta, que são situações um pouco mais complexas na minha leitura. Às vezes, um rapaz de 18 anos que teve ali um relacionamento com uma moça de 13 anos, uma criança de 13 anos, moça não, né? Uma criança de 13 anos, mas os dois ali com uma proximidade maior de idade, e hoje um tem 28, a outra tem 23, tem 3 filhos, daí a gente vai prender esse sujeito por 20 anos e vai ficar lá a moça de 23, agora moça, né? Com 3 filhos. Então é um hard case, é uma situação em que o tribunal olha e fala: puxa, será que aqui a gente não vai revitimizar essa moça mais uma vez dentro desse contexto, que é um contexto próprio, diferente, e daí a gente faz esse distinguishing e puxa esse julgado para fora da tendência de julgados anteriores. Nesse caso específico, do que a gente conhece, né, é um homem de 35 anos e uma criança de 12 anos. Não me parece ser um hard case e não me parece ser algo que abre espaço para o distinguishing. Perfeito. Juliana Bertoldi, advogada, especialista em direitos humanos. Obrigado pela entrevista, doutora. Um abraço para a senhora. Bom começo de noite. Eu que agradeço sempre a oportunidade de conversar com os senhores. Um bom trabalho e fico sempre às ordens. Valeu.